Desde o começo do Agora Metrópolis desta quarta, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos concluiu nesta terça-feira que o Brasil falhou em barrar a importação de produtos feitos com trabalho forçado, o que criaria concorrência desleal e justificaria uma nova taxa a produtos brasileiros. Essa tarifa adicional que foi proposta é de 12,5%. O documento lista a presença de trabalho forçado na produção de gado no Brasil, inclusive citando a presença de produtores agropecuários na lista suja do trabalho escravo. Também afirma que 90% das exportações de carne bovina brasileira congelada no ano passado foram para países que estão sendo investigados, como a China. Outros produtos exportados pelo Brasil também são elencados, como o algodão, que estaria indo para países investigados. As importações brasileiras também foram analisadas. Segundo o documento, o Brasil e os países investigados importam os mesmos produtos de países com presença de trabalho escravo e dos Estados Unidos, o que seria uma concorrência desleal. De novo, isso cria dúvida. Esses argumentos têm fundamento? Eu estou ao vivo com o advogado Adib Abdoine para que a gente possa discutir esse assunto. Adib, muito boa tarde. Novamente você aqui no Agora Metrópolis. Eu começo te perguntando, os Estados Unidos, eles alegam que o Brasil falha no combate a esse trabalho forçado. De um ponto de vista mais abrangente, essa acusação tem fundamento? Pois bem, primeiramente, boa tarde. Do ponto de vista aí do direito interno americano, sim, eles tentam se apoiar na Section 301, né, que é do Trade Act de 1974, que permite investigar práticas estrangeiras consideradas irracionais, justificáveis ou discriminatórias, e que onerem o comércio dos Estados Unidos. O problema é que, do ponto de vista do direito internacional econômico, essa medida pode ser altamente controvertida, sobretudo se for usada como instrumento unilateral de pressão comercial, sem demonstração clara da violação específica por parte do país investigado. Não é o caso do Brasil. Linguagem mais simples possível, pode até haver a base no direito interno dos Estados Unidos, mas isso não elimina a discussão sobre o abuso comercial e compatibilidade com regras multilaterais. O Brasil, ele é frequentemente citado aí por organismos internacionais como uma referência nesse combate ao trabalho análogo à escravidão. Que avanços a gente pode citar para justificar essa referência e até ser usado em algum momento em que for apresentar uma resposta aos Estados Unidos? Olha, juridicamente, essa afirmação colocada de forma absoluta não se sustenta, né? O Brasil possui estrutura normativa e institucional de combate ao trabalho análogo à escravidão, inclusive com previsão constitucional de proteção à dignidade do trabalho. Isso é direito constitucional, está nos nossos princípios. E também a fiscalização administrativa, a atuação do Ministério Público do Trabalho, instrumentos repressivos, penais e trabalhistas. O Brasil ele tem uma legislação bem forte. Outra coisa totalmente diferente é discutir se a efetividade da fiscalização é suficiente em todos os setores e cadeias produtivas. Os Estados Unidos estão usando essa agenda com fundamento comercial para dizer que alguns parceiros não adotam medidas equivalentes exigidas por Washington. Então, a controvérsia não é propriamente o Brasil no combate à controvérsia. É se o modelo brasileiro atende ou não ao padrão de exigência que os Estados Unidos querem impor aos seus parceiros comerciais. Então, é isso que vejo aí a dificuldade. Esse padrão de exigência, então, que os Estados Unidos esperam conseguir desses parceiros comerciais, pode acabar gerando uma infinidade de pedidos. O que eu quero dizer com isso? Eles podem sempre argumentar do Brasil que está sendo falha a investigação, o cuidado, o combate ao trabalho escravo, por exemplo. Claro, a gente está falando de vários outros aspectos que foram elencados essa semana para justificar essas tarifas, mas falando especificamente aí desse trabalho forçado. Essa possibilidade dos Estados Unidos gerarem uma gama de justificativas pode fazer com que essa conversa entre Brasil e Estados Unidos nunca chegue a um denominador comum? Olha, isso, do ponto de vista constitucional, vou falar aqui do ponto de vista constitucional, né? Pode sustentar com relação à soberania, fere a soberania, né? A menos em sentido material. A Constituição brasileira trata a soberania
com o fundamento da República e também protege a ordem econômica nacional. Quando um país estrangeiro passa a impor, por ato unilateral, critérios extraterritoriais de conformidade sobre como um outro Estado deve fiscalizar sua cadeia produtiva, há, no mínimo, atenção à autonomia regulatória do país atingido, e agora isso significa que o Brasil esteja impedido de ser cobrado em acordos internacionais. Significa apenas que essa cobrança, para ser legítima, não pode se converter em imposição unilateral arbitrária. Ou seja, há discussões, pode ser feito aí um tratado, aí pode ser feito de forma bilateral a discussão, pode ter aí discussões internacionais para se estabelecer isso de uma forma mais justa aí, e tentar chegar num denominador. Doutor, o senhor, no começo da nossa conversa, inclusive chegou a elogiar a legislação brasileira no que tange esse combate ao trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão. E aí eu pergunto, se o governo brasileiro ele quisesse responder a essas críticas dos Estados Unidos com base em evidências mais concretas, quais seriam os indicadores, resultados ou políticas públicas que o governo poderia apresentar para demonstrar que há um compromisso do Brasil na erradicação do trabalho escravo? Primeiramente, nós temos que colocar uma leitura constitucional, né? O que é mais importante. O Brasil ele precisa equilibrar duas coisas ao mesmo tempo. Primeira, reafirmar sua soberania regulatória e rejeitar imposições unilaterais e arbitrárias. Segundo, mostrar com seriedade institucional que combate trabalho forçado não é concessão aos Estados Unidos, mas dever constitucional interno ligado à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à ordem econômica fundada na justiça social. A resposta brasileira não pode ser negacionista nem submissa. Ela precisa ser juridicamente firme e institucionalmente madura. Ou seja, ela precisa ter um tratado, precisa ter um tratamento diferenciado, ele precisa ter uma conversa diplomática pelos órgãos competentes de diplomacia e fazer com que se chegue, não atinja e não prejudique os países afetados, que são 60 países, né? Ainda mais diante do fato, né, que o Brasil não faz só comércio exterior com os Estados Unidos, vários outros desses países, principalmente a China, também é um grande parceiro comercial do Brasil. E, pelo jeito, haver também um diálogo entre essas nações pode ajudar nesse processo, você concorda? Concordo. Eu vou dizer o seguinte, o Brasil deveria fazer 4 movimentos aí simultâneos. Primeiro, reagir diplomaticamente, tentativa de sobretaxa unilateral. Segundo, robustecer a defesa comercial, com base técnica. Reforçar mecanismos também internos de fiscalização e rastreabilidade para reduzir as vulnerabilidades. E dar suporte às empresas exportadoras, né, para que se adapte à governança e documentação. Essa é uma crise que não se resolve só com discurso político. Ela exige resposta jurídica, institucional, econômica, coordenada, né? Então, seria muito importante ter esse trabalho, um trabalho principalmente diplomático, né, com relação a isso. Adib, muito obrigado por participar novamente com a gente aqui no Agora Metrópolis. Eu que agradeço. Um grande abraço.